Então, fique à vontade. Vamos lá. Bom, boa noite novamente a todos. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje, é bom explicar a origem, né, dessa escolha. Nos anos de 1999 e 2000, na cidade de Campinas e na cidade de Valinhos, aconteceu o curso de formação de educadores espíritas. Na verdade, esse curso foi coordenado pela companheira Dalgisa Balieiro, da cidade de Ribeirão Preto, mas tínhamos educadores do país inteiro, em especial do estado de São Paulo, mas também de outros estados. Nos reuníamos nos finais de semana, um por mês, durante um ano, né? Começou em 99, foi acabar em 2000. E ficávamos diversas horas, aproximadamente 12 horas cada vez que nos reuníamos, estudando o tema educação espírita. E daí, claro, saíram muitas publicações, muitos seminários, temas de eventos, né, palestras, e nós vamos trazer um breve recorte daquilo que nós, desde essa época, né, há 20 anos atrás, estamos compartilhando sobre esse assunto. Começamos lembrando uma história contada por Pedro Camargo, que assina com o pseudônimo de Vinícius. Ele nos diz que há cerca de 2.800 anos atrás, portanto, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, nós tínhamos um famoso legislador chamado Licurgo. Licurgo era, como todos os sábios, aliás, da Antiguidade, ele falava de todos os assuntos, né? Os sábios dominavam os assuntos. É claro que o conhecimento da humanidade era muito menor do que hoje. Pediram, então, que ele falasse sobre o tema educação. E Licurgo pediu um ano para preparar a palestra. As pessoas estranharam, porque normalmente ele falava de pronto, né, de qualquer tema. Ficaram ansiosas, esperaram. Um ano depois, estavam reunidas naqueles anfiteatros semicirculares típicos da Grécia Antiga, e Licurgo chegou ao ambiente com 4 ajudantes que carregavam caixas cobertas por tecidos. As caixas foram colocadas ali no palco, e quando ele, então, foi chamado à tribuna, ele não falou nada, fez um gesto e o primeiro ajudante descobriu e abriu a primeira caixa, e dali saiu correndo uma lebre. O segundo ajudante, também por um sinal dele, abriu a segunda caixa, e dali saiu correndo um cão de caça. O cão correu atrás da lebre, alcançou, pegou a lebre e matou, estraçalhou a lebre diante do público. As pessoas ficaram aterrorizadas, porque elas tinham ido lá assistir uma palestra sobre educação e não ver um espetáculo dantesco como esse. Bom, ele fez um sinal, o cachorro foi preso, elas imaginavam que ele teria uma explicação. Um terceiro sinal foi feito e da terceira caixa foi solta uma outra lebre. E um quarto e último sinal foi feito e da quarta caixa foi solto um outro cão, muito parecido com o primeiro, que também correu atrás da lebre. E aí as pessoas ficaram apavoradas, imaginando que a cena iria se repetir. Mas qual não foi a surpresa quando o segundo cão começou ali a brincar alegremente com a segunda lebre. Ele então pediu que prendessem os animais e aí sim ele se dirigiu ao público dizendo: eu pedi um ano para preparar a palestra porque, na verdade, eu precisava preparar os animais. Os 2 cães que vocês viram são irmãos, da mesma cria. Foram alimentados exatamente da mesma forma. A única diferença entre eles é que o primeiro não recebeu nenhum tipo de educação e o segundo recebeu. E veja quanta diferença. Se a educação é capaz de transformar um animal da forma como nós vimos, imagine como não será capaz de transformar nós, seres humanos, quando nós entendermos a importância desse tema. Dito isso, Licurgo desceu, foi embora, e 2.800 anos depois, a gente repete essa história e ainda se arrepia de ver a profundidade da lição trazida por ele. Passados 800 anos, tivemos a encarnação de Jesus. E Jesus recebeu muitos títulos ali na sua época. Alguns o chamavam de bom, e ele recusava esse título, dizia, não, bom é o Pai. Outros queriam chamá-lo de doutor da lei,
E ele também dizia que não, o doutor da lei eram aqueles que estavam no templo. O único título que ele aceitou, e de alguma maneira até incentivou que assim o chamassem, era o de mestre, deixando claro qual era o seu papel diante da humanidade. Mas 19 séculos se passam e nós temos na França a chegada da doutrina espírita. Diversos espíritos estavam envolvidos nesse processo, alguns no mundo espiritual e outros no mundo corpóreo, encarnados com a tarefa de serem médiuns e, claro, a tarefa do codificador, de juntar toda a informação trazida pela espiritualidade e compor, então, uma nova doutrina que seria a doutrina espírita. Apesar de diversos envolvidos, quem chefiou, quem capitaneou todo esse processo foi Hippolyte Léon Denisard River, o nosso Allan Kardec, que era educador, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, um dos grandes pedagogos da história da humanidade. Silicurgo, então, já nos deu esse excelente exemplo há 2.800 anos atrás. Jesus só aceitava o título de mestre e o nosso codificador era um educador. Nós precisamos prestar mais atenção nesse tema. Mas falar de um tema que é uma novidade é fácil. As pessoas vão aprender sobre esse tema. Mas falar de um tema que todo mundo sabe, afinal de contas, educação é um tema que todo mundo tem opiniões, né, convicções a respeito disso, é um pouquinho mais difícil. Porque ao invés de nós fazermos uma construção, nós temos que fazer uma reforma. Tirarmos alguns conceitos equivocados do ponto de vista espírita e colocarmos no lugar alguns conceitos condizentes com a nossa doutrina. Então, vejamos. A educação tradicional, ela procura condicionar os indivíduos, né? Através da repetição, por exemplo, as pessoas ficam condicionadas a agir dessa ou daquela forma. Elas também, essa é uma expressão do educador brasileiro Paulo Freire, depositam conhecimento, né? Concepção bancária, como se a cabeça do educando fosse um cofrinho e o educador fosse ali depositando conhecimento até o dia da prova, do vestibular, do concurso, quando então vai haver o saque desse conhecimento, né? E também ela busca adequar o indivíduo ao meio em que ele vive. Então, se vestimos como vestimos, falamos, pensamos da maneira que pensamos, é muito porque a educação nos adequou a isso, né? Vivemos no Brasil do século XXI e fomos então educados a esse contexto. Veja, então a educação tradicional, ela busca condicionar, depositar informações e adequar o indivíduo ao meio. Esses não são conceitos da educação espírita. A educação espírita se preocupa com a educação do espírito imortal. Então, veja, ela busca transformar o indivíduo, despertá-lo, né, daquilo que ele ainda não foi capaz de ver e conscientizá-lo do seu papel perante si mesmo, perante o Criador, perante o próximo, perante o planeta. São três verbos diferentes dos primeiros. Nós, então, temos que nos transformar, despertar e conscientizar. Como eu falei, a educação espírita, ela é diferente pelo simples fato de nós sermos reencarnacionistas. Quando nós olhamos para um educando, nós já o vemos de uma forma diferente, porque nós não pensamos nele como uma tábua rasa, uma folha de papel em branco. Nós vemos aquele educando como alguém com uma bagagem, aliás, às vezes uma vasta bagagem muito maior do que a nossa. Aqui é importante fazermos uma observação. Muitas pessoas que estão nos assistindo podem pensar assim, bom, eu não sou pai, mãe, avô, avó, ou já passei da fase, né, de educar meus filhos, netos aqui, ou nem pretendo ter filhos, não sou educador profissionalmente falando, com esse tema não me interessa. Lê do engano. Porque a questão que nós vamos abordar aqui hoje, ela diz respeito muito mais à nossa autoeducação. E, lógico, ao nos educarmos, nós contagiamos as pessoas ao nosso redor, auxiliamos essas pessoas no seu processo educacional. Mas, essencialmente, ninguém educa ninguém.
né, nós compartilhamos coisas que podem servir para a educação das outras pessoas, mas nós temos o único objetivo de nos transformarmos. Porque é muito fácil ouvir a palestra, essa ou qualquer outra, e falar, isso serve para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, né, para o meu pai. E não é assim. Isso serve para mim. Eu preciso me transformar. Vejamos quais são os pilares da educação espírita. Se a educação espírita fosse uma mesa, ela precisa então ter pés para sustentá-la, né? Nós vamos agora falar quais são esses pés. A primeira ideia é que a educação espírita ela deve consolar. Sim, afinal de contas, nós costumamos, no meio espírita, dizer que o espiritismo é o consolador prometido. Mas aqui tem um equívoco. As pessoas imaginam consolo como algo imediatista. Por exemplo, eu saio da minha casa, vou ao centro espírita, assisto um comentário evangélico, recebo um passe e fico bem, vou para casa melhor do que eu cheguei. Imagina que é essa a consolação trazida pela doutrina. Claro que não. Mesmo que isso faça bem, mesmo que isso seja importante, a consolação trazida pela doutrina espírita é muito mais profunda. É aquela consolação que advém da minha transformação. Quando eu me transformo, quando eu passo a compreender melhor as questões relacionadas ao espírito, eu então encontro a paz e a harmonia necessária. E isso é o consolo que a doutrina espírita nos traz. Esse consolo, ele vem por vários caminhos. Um deles é o exemplo. Jesus não se preocupou em registrar as suas falas. Pessoas fizeram isso, mas ele educou através do exemplo. Com relação ao exemplo, poderíamos dar aqui, contar muitas histórias. Vamos contar apenas uma para mostrar a importância desse pezinho na nossa mesa chamada educação espírita. Mahatma Gandhi, era um líder político, era um líder espiritual da Índia. E pessoas iam até ele para conversar, para pedir conselhos, né? Assim como faziam com Chico e grandes outros homens e mulheres grandes da humanidade. Ficavam horas esperando até ter a chance de chegar na frente dele ali para conversar. Uma mãe foi com um filho de 10 anos, ficou 4 horas na fila, no sol escaldante da Índia, até que conseguiu chegar na frente do Gandhi e disse: Gandhi, eu vim aqui, trouxe meu filho, porque ele come açúcar. Ele tem o péssimo hábito de pegar açúcar e comer torrões de açúcar. E eu já expliquei, já pus de castigo, já até bati para que ele parasse com isso, mas não adianta. Então, eu trouxe aqui, quem sabe você consegue fazer alguma coisa para que ele pare de comer açúcar. Então, Gandhi se dirigiu à mãe, ao filho, dizendo: vocês podem voltar daqui uma semana? Ela falou: posso. Sim. Então, espero vocês daqui uma semana. Eles foram embora. Uma semana depois, vieram, ficaram 4 horas na fila novamente, do sol escaldante da Índia, e chegaram na frente do Gandhi. Lá chegando, ela começou a contar a história. Gandhi, eu estou aqui. E ele então interrompeu, falou: eu me lembro da senhora, não precisa nem repetir a história, me lembro muito bem. Virou-se para o garoto e falou: garoto, pare de comer açúcar, faz mal. E ficou em silêncio. A mãe ficou indignada e falou: só isso, Gandhi? Ele falou: só, minha senhora. Ela falou: mas não é possível? Você me fez esperar uma semana, ficar 4 horas na fila para falar isso? Por que você não disse isso na semana passada? Então ele disse para a mãe: porque na semana passada eu também comi açúcar. Quando a gente conta essa história, muitas pessoas se veem na pele da mãe e falam: eu ficaria indignada também. Outras pessoas dizem: puxa, mas a mãe e o menino não sabiam. Gandhi podia ter dado contar uma mentirinha ali, não falar que ele comia açúcar e estava tudo certo. Não se educa assim. Nós precisamos, antes de mais nada, nos transformar para darmos o exemplo. Então, se
ele tomou consciência que ele precisava ajudar aquele menino a parar de comer açúcar, ele começou mudando seus próprios hábitos. Um outro pilar da doutrina espírita é o diálogo. E nós dialogamos muito pouco. Como diz Piaget, né, fazemos muito monólogos coletivos. Ou, como diz Legião Urbana, fala demais por não ter nada a dizer. Ou seja, a gente fala muito e ouve muito pouco. Não prestamos atenção na fala do outro. Eu fazia um curso em São Paulo e estava na primeira fileira ali do auditório quando o palestrante pediu um voluntário para subir ao palco. Eu me candidatei. Fui até lá, ele colocou 2 cadeiras. Pediu que eu me sentasse em uma e imaginasse alguém na cadeira da frente. E falou, venda alguma coisa para essa pessoa que está na sua frente, que era a cadeira vazia. Eu fiquei meio sem jeito e pensei em vender livros. Comecei a falar com a cadeira vazia, que eu estava vendendo livros, se não queria, que livro era muito bom. E as pessoas achando muito engraçado, né? Porque eu estava falando com uma cadeira vazia. E aí, então, ele pediu que eu parasse, me levantasse, sentasse na outra cadeira e disse, agora você é o comprador que não quer comprar. Pode contra-argumentar. E aí eu tinha que desdizer tudo aquilo que eu havia dito, né? Comecei a falar, mas eu não quero livro, eu não gosto de livro. Comecei a falar coisas opostas ao que eu tinha dito. Ele, então, mais um minuto, pediu que eu me levantasse e sentasse na cadeira e falou, agora você é o vendedor, procure convencer. Eu sentei 3 vezes em cada cadeira e, portanto, a técnica demorou 6 minutos, mais o tempo, né, da explicação da técnica. Mas eu confesso para vocês que, para mim, parece que durou uma eternidade. E eu descobri, naquele dia, que eu nunca havia dialogado de fato. Porque dialogar é aprender a sentar na cadeira do outro. Dialogar é aprender a se colocar na condição do outro. É ver as coisas do ponto de vista do outro. É ter empatia. E sabe quem começou a falar sobre empatia? Jesus. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos nos colocar no lugar dele, né? Procurar entendê-lo. E para isso a gente precisa estar, né, o mais próximo possível do ponto de vista dele. Então, se a doutrina espírita visa consolar-nos através da transformação e visa o exemplo como principal mecanismo, ela tem o diálogo como um terceiro pilar muito importante na sua composição. O quarto, e não menos importante, é a construção da autonomia moral. O que é autonomia? Piaget nos diz que de 0 a 2 anos, todos nós vivemos, ao reencarnarmos, a fase de anomia, ausência de regras. Nos primeiros 2 anos, nós não sabemos o que pode, o que não pode. Os adultos aqui dizem para a gente, isso sim, isso não. De 2 a 14 anos, nós começamos, então, a construir regras com assessoria dos adultos, dos pais, né, de quem está nos educando ali. E, em tese, depois dos 14 anos, nós todos deveríamos ser seres autônomos, ou seja, deveríamos já saber o que é certo, o que é errado e tomarmos as decisões mais adequadas para o nosso próprio bem, para o bem da coletividade. O próprio Piaget fala, olha, só que isso não acontece. É só olhar para os jornais e ver que a maioria dos adultos não se tornam autônomos, ou seja, eles não agem de maneira espontânea em busca do bem coletivo e individual até. E aí pensemos nisso. Se não somos ainda heterônomos, né? Quantas pessoas só usam o cinto de segurança porque alguém deu um sinal de luz? Ou, em tempos de pandemia, só usam a máscara porque é obrigatório, não para se cuidar, não é? Então veja como nós ainda agimos como crianças, não temos a consciência de que devemos agir certo, o que é o certo. Fazer o bem porque o bem é bom, ponto. E não porque nós vamos ganhar uma recompensa no mundo espiritual, ou
porque vamos ser punidos por uma multa. Isso é ainda a fase de heteronomia, quer dizer, a fase de só agir buscando um benefício ou fugindo de um castigo, quando, na verdade, nós devemos ter autonomia. Quando estou fazendo essa palestra presencial, às vezes compartilho um vídeo que eu vou contar aqui para vocês. Quem assistiu o filme Ray, R-A-Y, é a história do Ray Charles, músico, famoso músico estadunidense. Ele ficou cego por volta dos 9 anos. Ele tinha uma doença degenerativa nos olhos e o médico foi avisando para sua mãe, para ele ali, que isso iria acontecer, mas não podia precisar o exato instante, né? Foi gradativo, em algum momento ele vai perder a visão. E a cena que a gente mostra tem 2 minutos e pouco ali, que é exatamente o instante em que ele perde a visão, ele entra correndo, cai, uma casa muito simples, área rural ali, né? E começa a gritar pela mãe, pedindo que ela viesse socorrê-lo. A mãe estava ali no ambiente, era, como eu falei, uma casa muito pequena, muito simples, mas continuou impassível. Ele percebeu que a mãe, então, não veio em seu socorro, foi parando de gritar e chorar e começou a prestar atenção nos sons, porque ela já tinha dito para ele, olha, na hora que você não enxergar, você vai ter que perceber o mundo através dos outros sentidos, e os sons é um caminho muito viável para isso. Ainda que ela fosse uma pessoa sem nenhuma cultura acadêmica, né? Por orientação do médico, até ela foi orientando também o filho nesse sentido. Ele então foi percebendo o barulho, ou os barulhos do ambiente, foi levantando tranquilamente, até que disse para a mãe, eu sei onde a senhora está bem aí. E ela aí sim ela abriu a boca pela primeira vez e falou, sim, eu estou bem aqui. Ele veio em direção a ela, abraçou e ela começou a chorar. E ele então fala, mãe, mas por que a senhora está chorando? E ela diz, porque eu estou feliz. Olha que espírito fantástico a mãe do Ray Charles. Como eu falei, uma pessoa muito pobre, financeiramente falando, uma pessoa sem nenhuma cultura acadêmica, mas que entendia um princípio básico da educação, permitir que o educando construa a sua autonomia. Sabe por quê? Nós, no mundo espiritual, não vamos poder dizer assim, olha, mas eu era filho do fulano, ou amigo do ciclano, né? Ou casado com a Beltrana, não vai dar. Isso não vai funcionar. Quem já leu as obras de André Luiz, ou assistiu o filme Nosso Lar, sabe, por exemplo, que a sua mãe, a mãe de André Luiz, estava numa condição muito boa no mundo espiritual, um espírito de uma envergadura maior. Já André Luiz estava em área de sofrimento, o equivalente a 8, 9 anos, né, do tempo terreno, ele ficou em uma região de sofrimento, que nós costumeiramente chamamos de umbral. Por que a mãe não foi lá e retirou? Porque não é assim que funciona. Né? Nós temos a nossa própria caminhada e ela é individual, ela é autônoma. Por isso, não adianta nós querermos fazer pelo outro. Seja o dirigente espírita que quer fazer tudo na casa espírita, seja o pai e a mãe que querem fazer tudo pelos filhos. Isso é antidoutrinário, porque isso impede que o outro cresça. Quando a pessoa chega na casa espírita e a casa espírita diz assim, não, vem aqui que eu vou resolver o seu problema. Eu costumo brincar e falo assim, ó, sai correndo porque esse pessoal não entendeu o que é doutrina espírita. A doutrina espírita não vai criar essa expectativa de que eu vou resolver o seu problema ou você vai resolver o meu. Ela vai nos dar ferramentas para que nós possamos resolver os nossos próprios problemas. Perceba por que a palestra sobre educação é para nós, não para que nós eduquemos o outro, é para a nossa autoeducação e transformação. Coloquemos mais um pezinho nessa mesa da educação espírita. E esse pezinho é uma consequência praticamente do item autonomia que eu falei anteriormente. A doutrina espírita não
nos ensina a ter medo de castigos ou buscarmos recompensas. Ela diz que nós devemos, no processo educacional, termos sanção por reciprocidade. Falando dessa maneira, talvez você fale, que coisa esquisita, nunca ouvi. Se você não era da área de educação, talvez não tenha ouvido essa expressão, sanção por reciprocidade. Mas eu tenho certeza que você ouviu essa que eu vou falar agora. Sanção por reciprocidade nada mais é do que lei de causa e efeito. Quem sujou, tem que limpar. Quem quebrou, tem que reconstruir. Isso é sanção por reciprocidade. Então, eu vou fazer algo que tem relação direta com aquele delito que eu cometi. Se eu comer demais, eu engordo. Se eu beber demais, eu tenho consequências para isso também. Se eu fizer exercício de menos ou demais, enfim. No mundo material não é assim? É assim no mundo moral também. Dependendo daquilo que eu leio, que eu assisto, onde eu frequento, aquilo que eu vou ingerir do ponto de vista emocional e intelectual vai fazer com que haja, né, consequências na minha vida. Lei de causa e efeito, sanção por reciprocidade. Esse é um conceito muito importante da doutrina espírita e é um dos pilares da educação espírita. Então, nós devemos dizer para os filhos, claro, enquanto eles são muito pequenos, nós temos que proibi-los, porque eles ainda não têm noção de algumas coisas. Mas à medida em que o processo educacional avança, nós vamos dizendo para eles assim, olha, eu não vou te proibir, mas vamos conversar sobre o que isso vai gerar, quais são as consequências, ensiná-los a fazer por si mesmos. Porque uma hora nós não estaremos perto e eles terão que fazer por si mesmos. É interessante nós pensarmos que o Ray Charles, né, contei a história dele no exemplo anterior, ele se transformou num dos maiores músicos estadunidenses porque tinha uma audição maravilhosa. A sua mãe incentivou o Ray Charles a isso. Será que ela errou? Ou será que é assim o melhor jeito de nós ajudarmos os nossos educandos a alcançarem a sua harmonia e felicidade, fazendo com que eles tenham autonomia e não hajam apenas com medo do castigo ou em busca da recompensa. A educação espírita, ela busca promover, né, a construção do homem integral. Quando, na década de 90, o Howard Gardner lançou um livro muito famoso, Inteligências Múltiplas. Ele era professor de Harvard, então esse livro foi best-seller, né? Eu comprei como muita gente lá na década de 90, e quando eu comecei a ler, eu falei, olha, é muito interessante o livro, mas eu acho que eu já li isso em algum lugar, né? Acho que não é tão novidade assim, mas aonde eu li? Não lembrava. Passado algum tempo, preparando aulas e palestras espíritas, eu descobri, né, eu lembrei aonde eu tinha lido. Num livro, ditado por Joana de Ângeles para Divaldo Pereira Franco, intitulado O Homem Integral. Lá, Joana, na década de 80, uma década antes do Gardner, já tinha dito que nós precisamos nos desenvolvermos em todas as nossas potencialidades. E é o que o Gardner fala, nós precisamos nos desenvolver nas nossas múltiplas inteligências. A doutrina espírita, então, vem, antes mesmo da ciência, né, dizer da necessidade de nós nos desenvolvermos na nossa plenitude. E é assim que nos tornaremos um espírito puro, nos desenvolvendo em todas as nossas potencialidades. Aqui não temos tempo, nem a proposta de falarmos de cada uma das inteligências, né, da linguística, da lógico-matemática, da espacial, pictórica, musical, da inteligência interpessoal, intrapessoal, enfim, são os diversos tipos de inteligência que nós podemos nos desenvolver. Aqui são alguns. O Gardner falou de 7, uma pesquisadora brasileira da USP, São Paulo, incluiu uma 8ª, existem mais de 30 inteligências sendo pesquisadas com o objetivo de serem aceitas como também inteligências múltiplas, uma das inteligências múltiplas.
Importante agora nós colocarmos mais um pezinho nessa mesa da educação espírita. A educação deve ser significativa. Não adianta nós buscarmos ler alguma coisa que nós não entendemos, ou compartilhar com alguém alguma coisa que essa pessoa não vai entender. Quando eu vou dar curso para preparar evangelizadoras, né, para educação infantil na casa espírita, eu falo isso, né? Imagine a aula de Deus e a evangelizadora ali, ela fica com as crianças de 5 anos, vamos imaginar que ela tem ali 10 crianças, e ela repete, ela escreve na lousa a definição do que é Deus, né? A resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, e repete tantas vezes que as crianças decoram. Aliás, as crianças têm muita facilidade, né, para decorar isso. E aí a criança chega em casa e conta para a mãe, né? A mãe fala: o que você aprendeu? Ela fala: aprendi que é Deus. É, filho, é, filha. E o que é Deus? Aí ela repete, né, a resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. A mãe fala: nossa, essa evangelizadora é muito boa, muito bom. Eles fizeram meu filho aprender o que é Deus. Lê do engano. Por quê? Porque, na verdade, para uma criança de 5 anos, causa primária de todas as coisas. Isso é muito abstrato, filosófico, inteligência suprema do universo. Não faz nenhum sentido para uma criança, mesmo que ela aprenda a repetir isso, ela não vai conseguir compreender isso naquele momento. Então, algumas pessoas nos cursos perguntam: o que fazemos então? Suprimimos a aula de Deus da evangelização? Claro que não. Mas, se estamos falando de crianças pequenas, devemos falar de Deus num outro tipo de linguagem. Levamos elas no jardim, vemos ali uma roseira, por exemplo, e falamos para elas ali, lembram que eram 10 crianças? Falamos assim: olha, cada uma de vocês vai fazer agora aqui no jardim uma roseira igual essa que está aqui, vai fazer do lado. Elas vão ficar olhando e falar: é para desenhar? Não, para fazer igual mesmo. Não, mas não dá. Não, então tá, pode fazer em dupla, vai, vocês podem fazer em dupla. Não, mas não dá mesmo em dupla. Vamos imaginar, muitas casas espíritas funcionam assim, que os pais estão no salão assistindo uma palestra, enquanto as crianças estão na evangelização. Aí a gente brinca com elas e diz: olha, se quiser pode chamar até o seu pai, sua mãe ali no salão para ajudar. E ainda elas vão dizer: mas não vai dar para fazer uma roseira aqui do lado igual essa. E aí então perguntamos: por quê? E eu tenho certeza que pelo menos uma criança vai responder: ah, porque para fazer uma roseira assim, só Deus. Muito bem, aula dada. Nós fizemos com que as próprias crianças nos dissessem que Deus existe. Vocês lembram de um dos verbos lá do início da nossa palestra, que era despertar o que já está em nós, a existência de Deus? Então, aí fizemos com que a criança nos dissesse que Deus existe, o que é muito mais importante ali com 5 anos, do que uma definição filosófica abstrata, já que nós começamos a abstrair por volta dos 12 anos. E qualquer definição abstrata antes disso é realmente sem sentido para uma criança. Então, nós precisamos fazer com que a aprendizagem seja significativa, tenha sentido, encontre uma caixinha para ser guardada ali na nossa memória. Quando fui evangelizador por muitos anos, nós cantávamos uma musiquinha para as crianças, muitas musiquinhas, e uma dizia assim: não se ensina a criança contando historinhas a conhecer Jesus? Não se ensina o letrado, através da ciência, o caminho da luz? Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão? Pois ao malandro velho se ensina o evangelho, é com samba canção. Essa letra da música diz assim: para cada um tem que ter uma linguagem, a casa espírita tem que estar pronta para receber a criança, o jovem, aquele que tem mais cultura acadêmica ou que tem menos cultura acadêmica. Para todos nós temos que ter uma linguagem que faça sentido, que seja significativa. Assim fez Jesus.
grande pedagogo, contou histórias. As parábolas eram muito mais fáceis de serem memorizadas do que se ele usasse uma linguagem técnica. Não que faltava condições para isso, já que era um espírito puro. Mas ele sabia que ele precisava chegar ao coração daquelas pessoas, fazer com que elas lembrassem daquilo que ele estava falando. E nada melhor do que a linguagem narrativa, a história, né? Quando nós ouvimos uma história, a gente memoriza muito mais. Um outro pilar é que a educação espírita deve visar a construção de pessoas solidárias e não pessoas egoístas, né? Pessoas que só pensam em si. Nós vivemos numa sociedade muito individualista, mas nós educamos para isso. Nós educamos para que a pessoa chegue em primeiro lugar na corrida, para que ela passe no vestibular deixando os outros para trás. E não é a melhor forma de educar. Tive a oportunidade de fundar e ser presidente de uma cooperativa educacional por alguns anos, e me chamava muita atenção o trabalho, nós, portanto, fomos estudar cooperativismo, e o trabalho do professor de educação física fazendo jogos cooperativos. Em determinada oportunidade, fizemos uma gincana num clube da cidade, e eram 4 equipes, e as equipes ganhavam pontos, como numa gincana tradicional. Mas, para ganhar ponto, para ganhar a prova, não era quem chegava primeiro. Por exemplo, tinha a travessia de uma piscina olímpica, e tinha cada equipe ali que escalar 10 pessoas, por exemplo. Ganharia a prova quem ajudasse melhor as pessoas a chegarem do outro lado. Então, esse é o espírito da educação, né, que nós queremos. A educação que faz com que as pessoas sejam premiadas por ajudar as outras pessoas e não simplesmente por atropelar as outras pessoas e chegar primeiro. A educação espírita deve, então, desenvolver o espírito de solidariedade. Conto aqui 2 histórias. Uma que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. Ele ia à feira e um companheiro de Mirassol, que ia sempre para lá, levava ele à feira. E esse companheiro, então, um dia viu o Chico escolhendo tomate, o Chico pegava um tomate bom, um tomate ruim, tomate bom, tomate ruim, falou: Chico, você não sabe escolher tomate? Pega tomate bom, hein, rapaz? E o Adelino Silveira era o companheiro que falou isso. O Chico falou: não, Adelino, eu sei escolher sim. Mas você está pegando tomate ruim, Chico. Por quê? Falou: Adelino, a gente chegou muito cedo na feira. Se eu pegar só tomate bom, o que vai sobrar para o pessoal no fim da feira? É assim que nós devemos pensar e sentir. Educarmos para isso. Pode ser que alguns de vocês tenham dito, Edmir, mas, poxa, você está nos comparando com o Chico Xavier, né? O Chico está um degrau, ou alguns degraus acima de nós aí na escalada evolutiva. Eu vou dar um exemplo que vai nos deixar um pouco mais preocupados. Algum tempo atrás, correu à internet um texto de um brasileiro que trabalhava na Volvo, empresa sueca, né, que fabrica carros, caminhões, e ele foi transferido para a sede da empresa lá na Suécia. Ele trabalhava na Volvo do Brasil, foi para a Suécia. Lá, sua carteira de motorista não tinha validade, então, até que ele pudesse fazer um exame lá e validar, um companheiro sueco passava na casa dele e dava uma carona. O expediente deles, né, o turno deles começava às 7h30, e eles chegavam sempre por volta das 7 horas. O pátio estava vazio, né? Imagine um estacionamento de um grande shopping, do portão até a porta da empresa tinha 400 metros, era um estacionamento enorme, e 4 quarteirões, né, de estacionamento ali. E ele chegava cedo, parava perto do portão, e eles andavam 400 metros de estacionamento vazio até entrarem. O brasileiro não se conformava, falou: mas que burro, né, que é esse sueco, por que não para lá perto da porta? Até que ele ficou mais íntimo, depois de vários dias de carona, e perguntou: olha, deixa eu te perguntar uma coisa,
A gente chega cedo, por que você para perto do portão e não lá perto da porta? E o sueco, então, respondeu, olha, você mesmo já deu a resposta. Dei? Nem percebi. Sim, a gente chega cedo, então a gente para ali e a gente vai reservando as vagas mais próximas à porta. Aquele colega que vai ter algum imprevisto, tal, vai chegar em cima da hora, vai ter sempre uma vaga mais perto da porta. Veja que não eram Chicos Xavieres, né? Eram os milhares de funcionários de uma empresa sueca que agiam dessa maneira. É isso que nós precisamos fazer, educar as pessoas para pensar no outro. A educação espírita também nos ensina a diferenciar obediência de respeito. Obediência não é virtude. Quem é da minha geração, ou mais velho, deve ter ouvido muito, né, os pais falarem, meu filho é obediente, meu filho... E falava com uma felicidade disso, né? É como se obediência fosse uma virtude. Mas não é. Obediência é uma expressão medieval que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou seja, o de cima manda, o de baixo obedece. Isso é completamente antidoutrinário. A doutrina espírita nos ensina a pensar, fala de fé raciocinada, não fala, faça isso, por quê? Porque eu estou mandando. Não tem isso na doutrina espírita. Isso é um conceito antidoutrinário. Ela quer que nós pensemos, reflitamos sobre os assuntos. Portanto, respeitar tudo e todos é diferente de obedecer. Obedecer, nós podemos obedecer os pais, mas podemos obedecer o traficante. Aliás, os meninos do tráfico são extremamente obedientes. Aliás, a juventude hitlerista, né, estava ainda defendendo o bunker quando ele se matou, quando a cidade de Berlim foi tomada pelos soviéticos no final da Segunda Guerra Mundial. A juventude hitlerista estava ali, obediente. Isso não quer dizer que ela estivesse fazendo algo bom. Pensemos, então, que a educação espírita deve nos preparar para que nós aprendamos a respeitar tudo e todos, mas não ser obedientes no sentido da fé cega. O último pezinho da nossa mesa é educar para criar hábitos de moralidade. Nós educamos as pessoas para coisas simples. Aprendemos a amarrar o cadarço, aprendemos a nos sentar à mesa, comer, aprendemos a ler e escrever, ou seja, nós aprendemos diversas coisas. Mas raramente alguém diz assim, hoje eu vou te ensinar a perdoar, hoje eu vou te ensinar a amar. Pode ser que você esteja pensando, Edmir, mas o primeiro item, o primeiro pezinho da mesa lá não era o exemplo? Não se ensina isso apenas como exemplo? Você tem razão. O exemplo é a melhor forma de educar para o perdão, para o amor, para a caridade. Mas, às vezes, alguns de nós somos alunos um pouco mais difíceis. Imagine uma professora de alfabetização. Ela vai até a lousa, tem lá seus 30 alunos em fase de alfabetização e ela desenha uma letra na lousa. Os alunos olham, repetem o gesto desenhando aquela letra no caderno. Alguns não conseguem. Mas ela deu o exemplo, ela fez ali, olhar, mas eles ainda não conseguem, não tem a coordenação. Então ela vai lá, pega na mãozinha e faz, né, com que ele desenhe a letra. Perceba que, além do exemplo, às vezes nós precisamos abrir mão de algumas técnicas para ensinar a perdoar, para ensinar a amar, para ensinar a caridade. Aliás, terça-feira fiz uma palestra sobre o perdão e ali eu falo sobre algumas técnicas do perdão. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Bom, quando eu fazia essa palestra, e faz tempo que eu faço palestras sobre o tema educação, e trazia tantas informações, porque foram várias mesmo, né, ao longo desses quase 50 minutos. No final, as pessoas me diziam assim, Edmir, olha, muito boa a palestra, mas tem um problema, eu não gostei por um motivo.
eu não lembro mais, é muita informação, afinal de contas, eu vou sair daqui sem saber, eu estou me autoeducando ou não? Eu estou no caminho certo ou não? Ainda que eu tenha entendido o que você falou, eu não consegui ter clareza sobre isso. Então, eu acrescentei aqui um final e uma história para nós entendermos isso. E foi uma satisfação muito grande quando eu passei a colocar esses 3 itens que eu vou falar agora no final, e visitei depois um casal amigo, mais velho, e eles falaram assim, você está com tempo? Vem aqui, sobe aqui, eles moram no Sobrado, sobe aqui que nós queremos te mostrar uma coisa que nós pregamos no espelho do nosso quarto. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eles haviam pregado, né, imprimiram e pregaram exatamente esses 3 tópicos, que são pistas para saber se nós estamos nos autoeducando. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020. Talvez, se anotar esses 3 tópicos, deixar no espelho do seu quarto, daqui a um ano, no dia 3 de dezembro de 2021, olhe para eles e veja se você está melhor nesses 3 itens. Caso você esteja, provavelmente você está se autoeducando. Caso você não esteja, é bom você acender a luz amarela, né, a luz da preocupação para ver aonde está errando. E eu costumo brincar que esses 3 itens dói. Né? Aliás, a educação dói, porque educação é transformação. E nós, muitas vezes, não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, os 3 itens talvez doam. O primeiro deles é o seguinte: se quisermos saber se nós estamos no caminho certo da autoeducação, precisamos ver se temos grande capacidade de adaptação. Falando assim, você pode falar, acho que eu tenho, acho que nesse item eu estou bem. Então vamos lá, vou falar de um jeito diferente esse item. Quem tem grande capacidade de adaptação nunca reclama. Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque espírito superior se adapta. Né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Jesus e tantos homens e mulheres que nós admiramos não tinham condições ideais para fazer o que fizeram, mas se adaptaram. E tem pessoa que reclama do frio, reclama do calor, reclama que está chovendo pouco, está chovendo muito, reclama. E aí isso é demonstração de que temos dificuldade de nos adaptarmos. Então, primeiro item, veja daqui a um ano se você está melhorando a sua capacidade de adaptação. Segundo item, vai doer um pouquinho mais. Para nós estarmos no caminho certo, nós não podemos ser ansiosos. Quando a palestra é presencial, depois dessa palavra, eu costumo ouvir assim na plateia: vixe, né? Vixe. O vixe e aquela risadinha que diz assim: estou mal nesse item. Porque o Brasil é o segundo país que mais vende ansiolítico, apenas atrás dos Estados Unidos. E pensemos que sermos ansiosos, melhor dizendo, é não entendermos o tempo de Deus, é não entendermos o tempo do universo, é saber que tem um tempo para o plantio, um tempo para o cultivo, um tempo para a colheita. Muitas obsessões nascem da ansiedade. Quando sou dialogador de 2 reuniões mediúnicas, a gente diz assim: olha, irmão, se ele fez mal para você, ele vai colher isso pela lei de causa e efeito, isso é natural. Não, eu não quero, não. Eu quero agora, eu quero no meu tempo. Esse negócio de que um dia ele vai pagar, não, eu quero agora. Tá vendo como que o obsessor é ansioso? Então não sejamos ansiosos. E o terceiro item é sermos cada vez mais felizes. Se daqui a um ano você for uma pessoa com maior capacidade de adaptação, se você for uma pessoa menos ansiosa e se for uma pessoa mais feliz, provavelmente é porque você está dialogando melhor, está entendendo melhor os conceitos que compõem a educação espírita. Encerro pedindo permissão para contar uma história
que aconteceu com meu filho mais velho. Eu tenho um filho de 25, uma de 20 e uma de 16. Meu filho mais velho, quando tinha 5 anos, fazia natação, e como o tempo para ir, voltar era grande, eu já ficava lá, levava um livro, enquanto ele fazia natação, eu ficava sentado esperando e lendo. Um dia o professor disse, hoje vamos aprender a mergulhar. Colocou lá aquelas, acho que aproximadamente 15 crianças em fila. Primeiro demonstrou ele do lado de fora, o professor, a postura corporal, né? Mostrou como tinha que ser a mãozinha para frente, dobrar os dedões na borda da piscina, curvar o corpo. Fez a demonstração, entrou na piscina para evitar acidentes, né? E falou para o primeiro mergulhar. Aí, se você já aprendeu a mergulhar, né? O primeiro mergulho de todo mundo é uma barrigada, né? A barriga bate na água, faz um barulho danado, né? E aí a criança, né, saía assim, porque dói, e ele falava, isso, ó, sobe a escadinha e volta para a fila, já é sua vez de novo. Aí o segundo vinha, barrigada, eu abaixei meu livro e fiquei prestando atenção naquela lição. E para todos ele dizia, muito bem, sobe a escadinha, volta para a fila, e já você vai mergulhar de novo. Aí veio o segundo mergulho, e também era barrigada, e doía mais do que a primeira, porque era em cima da primeira barrigada, né? E ele falou, olha, você já fez melhor, sobe a escadinha, volta para a fila, e já você vai mergulhar de novo. Eu pensei, que fantástico. Esse professor não é espírita. O clube que ensinava a natação não é espírita, mas a educação é espírita. É assim que nós aprendemos pela lei de causa e efeito. Enquanto estivermos dando barrigadas, fazendo da forma errada, Deus, através das suas leis, nos diz, meu filho, sobe a escadinha, volta para a fila. Já você tem que mergulhar na carne de novo. E se der barrigada, sobe a escadinha, volta para a fila, que já você tem que mergulhar de novo. Diferente de outras doutrinas que falam, olha, você deu barrigada, vai ficar de castigo para sempre, né? E nunca mais vai ter chance de se recuperar. A doutrina espírita, não. Ela diz, você vai ter outra chance, mas se você ficar brincando na fila e não prestar atenção no jeito certo de mergulhar, vai dar mais barrigadas. Se você aprender com o erro do outro e rapidamente corrigir os seus erros, você vai dar menos barrigadas e vai, portanto, chegar à felicidade mais rápido. É assim que funciona a educação espírita. Eu agradeço imensamente a oportunidade do convite que o Carlos nos fez e espero ter compartilhado com vocês algumas reflexões importantes. Tomara que elas sirvam para vocês como servem para mim. Uma boa noite a todos.